Fala pessoal, muito bem-vindos à primeira temporada do Código Stream e hoje a gente está aqui com o nosso primeiro convidado, meu amigo João Marcelo Boscoli, que vai falar hoje com a gente sobre a variável M, que é a música dentro do nosso código, nosso algoritmo, que diz respeito ao potencial de produto dos artistas que constroem a sua carreira. Então hoje fiquem ligados porque o assunto tá incrível. João, então, levando em consideração os macro critérios da música que a Stream considera como performance de produto. Então a gente considera conceito, repertório, produção musical, show e agenda. Queria passar um pouquinho com você em cada um deles. E eu queria muito a sua percepção, né, pelo vasto conhecimento que você tem, como é que se constrói um conceito de um artista? Ele nasce com esse conceito? Ele evolui esse conceito? Como é que foi para você, que trabalhou com tantos artistas diferentes, como é que nasce esse conceito? Como é que se constrói um conceito de um artista? Cara, tem elementos que já vêm com o artista, né? Você vê alguns que tem registros quando criança, às vezes, né, 4, 5 anos, criança mesmo, já tem alguma coisa ali, né? Já tem uma certeza, ou você vê a criança fazendo determinada atividade, ela é tomada por essa atividade, e aí vai se forjando os contornos, a personalidade também a partir do que escuta. Então, você é pai, você deve ter flagrado assim como eu, né, um dos meus filhos ouvindo uma música que eu nunca imaginei que ele fosse ouvir num momento da vida dele onde as coisas têm um papel muito importante. Aquilo certamente vai para o inconsciente dele e vai moldar. Então acho que é uma combinação do que vem no material genético com essas experiências que vão reverberando através dos filtros de cada um e vão construindo a personalidade. Mas é algo tão complexo e imprevisível quanto interessante. Não, isso é muito legal que você falou, né? O que molda, né, esse conceito musical do ser humano ao longo da vida dele, né? E em cada momento da vida desse indivíduo, desse artista, ele poderia ter sido algo diferente. Isso que é muito, assim, acho que é uma percepção muito particular. Em um momento da vida ele poderia ouvir mais hip hop, em outro momento ele poderia ouvir um pouco mais de rock, em outro momento ele poderia... E em cada momento daquilo ele poderia ter um conceito musical diferente, porque assim, o artista ele tem muita dificuldade, né, cara, qual que é a melhor expressão artística? Qual que é a melhor versão dele mesmo? Né? Então ele tem tanta possibilidade. Como é que você enfrentou isso ao longo dos anos, né? Os artistas tinham essa dúvida com você? Tipo, putz, eu sou muitas coisas, eu não sei o que eu sou melhor, eu não sei qual que é a minha melhor expressão. Era muito isso? Ou o artista que você trabalhava, ele já tinha uma clareza? Assim, não, eu sei que isso daqui eu faço bem. Esses outros talvez não. Eu gosto de gente que erra de maneira convicta, assim, sabe? Porque a música não dá em árvores, nem vem de outra dimensão. Ela nasce nas pessoas, né? E isso é algo que parece... É uma platitude, é uma coisa óbvia que eu estou falando, mas eu gosto de artistas que tem uma certa convicção naquilo que faz e que acredita, né? Eu gosto de artistas que não estão tão preocupados com a opinião alheia, assim, entendeu? Escuta, mas escuta com parcimônia. Porque, veja, para cada escolha que você faz, tem um monte de renúncias, né? Perfeito. Se você tem 12 notas e você dá uma, né? Para começar, você poderia dar as outras 11 e você escolheu aquela, da melodia. E aí entram outras variáveis. Então, eu gosto de saber que o artista tomou aquela decisão porque ele acredita. Vou pegar o exemplo de uma pessoa atemporal já, né? O Stevie Wonder, né? Ele não vai, quando está compondo, perguntar para mim, né? Ou para o público, gente, I just called to say I love you, ou I just called to say I need you, ou, cara, não sei. Você é o Steve Wonder, me diga você. Então,
eu gosto muito dos artistas que têm, claro, há muitos conflitos e em determinado momento da carreira entram outras variáveis, a sobrevivência, né? Agradar ao público significa outras coisas, mas os artistas que gosto são aqueles que fazem a sua música, nesse caso, ou a sua arte, que é um pouco pretensioso, mas enfim, da maneira que acha que tem que fazer. Assim, eu gosto muito de gente que faz o que tem que fazer. Eu acho que é isso e ponto. Samba eu canto assim, e ponto. Não tem certo e errado e tal, né? Não é um hospital onde você está operando corações humanos. E aí eu acho, não tem eu acho, tem a ciência, tem as melhores práticas e tal, né? Tem as políticas todas baseadas no que já se fez. Em música não, né? No máximo que vai acontecer é alguém não gostar. Sim. Tem algo que a gente gosta de pensar, que é o grau de elasticidade que o artista tem no início da carreira para construir um conceito. E eu gosto de dar o exemplo do Los Hermanos, né? Que ele foi muito elástico quando ele fez o Ana Júlia, que estava dentro do conceito, estava dentro do que era possível dentro da abrangência musical deles, mas não era o cerne do conceito. E legal a palavra elasticidade, que é a capacidade, depois de você ter sofrido uma tração, de retornar a seu estado original. Resiliência, né? Então, quando ele se propôs a fazer o Ana Júlia, foi mais abrangente, conseguiu chamar mais atenção de mais pessoas no momento mais inicial de carreira, e ele pôde retornar ao seu estado mais original de conceito e pôde, né, ficar, né, mais ali dentro, né? Você acredita nisso também, que essa elasticidade ela é mais importante no começo da carreira para você conseguir atingir mais pessoas e depois você vai fazendo aos poucos aquilo que realmente é aquela sua proposta inicial, ou não? Cara, tudo depende da força política, da força que você tem, o controle sobre a sua carreira, não é? Eu lembro que o caso do Los Hermanos é um caso muito conhecido, né? Tem uma literatura já a respeito disso, posso dizer, que assim, eles gravaram um disco e a gravadora, o Marcos Mainardi, queria a música Ana Júlia, e eles inicialmente não queriam Ana Júlia, porque ia mudar a percepção da banda, aquilo. E aí a discussão era, mas vocês gravaram essa música, ninguém obrigou. Conceitualmente, né? Sim. Agora, deu certo. O tipo de artista que o Los Hermanos representa é um tipo de artista profundamente idiosincrático, profundamente leal às suas convicções. Se amanhã eles quiserem fazer outra coisa, eles vão fazer. E eu gosto disso, independentemente do resultado artístico. Eu gosto de artistas que fazem assim. Agora, há momentos na carreira onde você, de repente, tem que se abrir novamente. Claro, isso é um julgamento de cada um. Então você já tem 25 anos de carreira e você está bem sucedido. Como é que você pode criar uma situação de surpresa ou de... Às vezes é aparição num desenho animado, às vezes uma participação que você faz num show de alguém que ninguém está esperando. Às vezes é um projeto especial que você depois fica, entre aspas, obrigado a fazer aquilo ano após ano. Então, eu acho que são momentos da carreira críticos que você tem, são encruzilhadas que você passa, que você tem um ponto ali que a tomada de decisão é muito importante, né? E nem sempre isso se dá no momento de extremo sucesso ou de ostracismo. Isso é tão rico e ingovernável quanto a natureza humana, né? Que legal. Pô, acho que, conceito a gente podia ficar falando horas, né? Só de conceito. Não, veja, o conceito do ponto de vista geral, né? Primeiro que a palavra em si já é repleta de significados, né? Eu entendo o que você quer dizer com conceito, dependendo do contexto que a gente coloca a palavra, a gente percebe que isso é claro, mas assim, uma assinatura o artista precisa ter, na minha opinião, né? Perfeito. E agora, essa é a minha opinião. Aquele fio condutor, né? Eu acho que sim. Liga tudo, né? Para não ficar as coisas soltas, né? Eu acho que sim. Agora, às vezes você não consegue, né? Nem todo mundo nasceu para ser o Michael Jackson, né? Não, e às vezes
eu como público já consumi, né? Já, a palavra do momento é consumir, né? Eu já ouvi música de artistas que eram parecidos com o Michael e era por isso que eu tava ouvindo. Tipo assim, cara, eu tô adorando esse chiclete de Tutti Frutti, eu quero comer mais Tutti Frutti de outra marca. Não é tão boa, mas eu quero e beleza. E é engraçado, às vezes, alguém que imita um ídolo seu e entra numa fase melhor do que o ídolo. O ídolo começa a ficar menos parecido consigo do que quem imita ele, né? Então, assim, eu acho importante ter uma assinatura própria, né? E também tem a língua, né? O autor, né? Algere, né? Acrescenta, né? Vem do latim de acrescentar algo. Então, assim, você não inventa o dó maior, nem o dó menor, mas você pode acrescentar algo seu e único e transformar aquele acorde em algo que tenha algo muito pessoal, né? E que só poderia ter sido feito por você. Mas isso não é para todo mundo, isso não está à venda, né? Sim. E quanto mais você quer imitar alguém, mais distante disso talvez você fique. Talvez, porque às vezes você pode imitar alguém e nesse caminho descobrir uma coisa muito diferente, né? A gente gosta de pensar nessa evolução, né? Todo mundo começa imitando alguém, para que depois você consiga, né, começar a ter a sua própria personalidade e talvez em um dia, em algum momento, você inovar em algum aspecto, né? Do jeito que a música está, se o cara já imitar de um jeito legal, eu já acho bom, porque você falou da palavra inovação. Falam muito de inovação como se fosse algo possível de ser alcançado toda semana. Toda semana você inventa um enquadramento, toda semana você... Não, calma, não é assim. Não dá para inventar o feijão com arroz todo dia, não dá para inventar um copo todo dia. Você pode ter variações, mas assim, uma inovação de verdade, criou-se uma falsa noção de que eu estou inovando. Tá mesmo? Será que tá? Tem algum frescor que você faz, mas, cara, eu já tomei um suco de laranja antes, esse seu suco é bom, mas, assim, não foi você que inventou o suco de laranja, entendeu? Então, acho que esse lance de imitar alguém ou de seguir, gosto da frase que diz que nós estamos sempre em cima dos ombros dos gigantes para poder ver mais longe, né? Perfeito, perfeito. Em relação acho que a sequência natural do conceito já é o repertório, né? Em relação ao repertório, acho que é o ponto... É o ponto. O ponto, né? Na criação de qualquer carreira, né? Como é que você... você tem algum método que você utilizava para construir o repertório dos artistas que trabalhava? Por exemplo, poxa, no repertório ele tem que ter uma música que ela é um pouco mais comercial, tem uma que um pouco é mais conceitual, essa aqui que ela vai ser uma música intermediária entre algum lançamento. Existia algum tipo de método para criar ou assim, não, eu quero as melhores possíveis aqui dentro e ponto final? Vamos lá. Quincy Jones, né, que é um mestre que eu sempre escuto e tal, ele falava na época do vinil, o lado A é para eles, o lado B é para mim. Então, quem são eles, né? É a indústria, é o pessoal que está pagando a conta, é o pessoal da promoção, que acha que tem que ser assim, tá? Eu faço o melhor possível, tudo, não vou me violar, mas o lado B eu vou fazer o que eu quero e beleza, né? Que legal. Ele dizia isso e eu acho muito bacana. A segunda coisa que ele dizia que eu gosto é, quando você começa a pensar muito em dinheiro, racionalizar muito, pensar muito em grana, Deus sai da sala. E terceiro, um grande artista com a música errada não chega à esquina. Um artista médio com a música certa pode conquistar o mundo. Então acho que com essas 3 citações do Quincy Jones a gente consegue resolver essa questão. A minha metodologia é a metodologia que eu aprendi com a minha mãe. Você tem que ouvir música o tempo inteiro e ficar procurando comida, procurando oxigênio, procurando água, procurando cuidar dos seus filhos e procurando canção. Essa faz parte do ofício, é tão importante quanto tudo isso, né? A Elis uma vez recebeu uma música do lado A de uma fita cassete e ligou para o Vitor Martins e para a Sueli Costa, ligou para o Vitor e disse, eu vou gravar essa música, gostei muito, mas eu posso alterar uma parte da letra? Claro, Elis, o que é? Ao invés de hoje de manhã, quando acordei, como a música fala de um insight, eu quero o ontem, quero mudar para a palavra ontem, tem uma força na prosódia maior. O Vitor adorou e falou, mas Elis, demais o que você falou, claro, mas eu não te mandei essa música.
como você não mandou essa música se eu ouvi essa música? Mas eu não mandei essa música. O que tinha acontecido? Ele pegou a fita do lado A, ele e a Sueli Costa, viraram do lado B e rebobinaram um pouco, voltaram um pouco, para gravar, para testar. Você não vai mandar uma música para Elis Regina sem testar se o gravador está funcionando. Voltou o lado B e gravou 20 anos blues. Checou, viu que estava bom, virou a fita do lado A e falou, vamos gravar aqui então a música. A Elis ouviu a música do lado A, ficou ouvindo a música até acabar o lado A, virou o lado B, ouviu o lado B inteiro e achou a música no final. Essa pessoa não está afim de gravar. Essa pessoa precisa gravar, senão ela vai morrer. Esse tipo de relação com o repertório é o que eu acho interessante. De você estar o tempo inteiro buscando, porque a canção é tão importante para o cantor, para a cantora, para o artista, para o músico, quanto o roteiro é para um diretor ou para um ator. Sim. Né? O Marlon Brando foi o Marlon Brando enquanto ele estava com bons roteiros, quando ele começou a brincar com a própria carreira. Né? Então, para mim, repertório, depois do artista, depois do que a natureza deu a ele, depois do talento natural, o que ele vai moldando aquilo, o repertório é fundamental, porque a sua voz vai se construindo na direção do repertório que você gosta. O artista com o repertório errado, na visão dele mesmo, de quem trabalha com ele, como disse o Quincy, não chega até a esquina. Né? E é engraçado, João, que hoje o sertanejo está muito forte e, né, num momento muito de expansão, né, um momento muito grande do sertanejo. E a prática do sertanejo em relação ao repertório, né, hoje tem grupos, cara, dezenas, centenas de grupos de composição trabalhando para colocar as melhores músicas nos maiores artistas e tudo mais. E muita gente atualmente acha que isso é uma prática exclusiva do sertanejo. Acha que foi o sertanejo que inventou isso, poxa, por isso que o sertanejo está onde está e tal. E, cara, isso na verdade sempre existiu, desde que a música é música, né? Sim, o uso disso pelos artistas da música sertaneja contemporânea, ele é um procedimento muito feliz de ser adotado, porque você trabalha com probabilidades e quanto mais música você tiver paciência de ouvir e procurar, tentativa e erro, a natureza trabalha assim, não será o ser humano que fará diferente. Todo cara que fala, eu tenho a fórmula do sucesso, é um tratante, que ninguém tem. Na história do século XX não tem nenhum artista, nenhum produtor, nenhum compositor, tem ciclos, 7 anos e tal, aí estabiliza, aí vem um novo ciclo, ou não, mas esse negócio de achar que tem a fórmula, então o George Martin poderia ter feito 10 Beatles e não fez por quê? Né? Ou então, Quincy, né? Não, Quincy, 10 Michael Jackson. O Max Martin, que é muito citado hoje, ele é um cara que produz muitos sucessos, né? Só que o número de canções que ele produz para ter esses sucessos é muito maior. Ele pode ter uma taxa de acerto alta, mas, cara, Terry Lewis e Jimmy Jam de Minneapolis continuam sendo os dois produtores com maior quantidade de música no top 100 americano. E passam períodos também decente, tal, mas não tem mágica. O processo de composição coletivo, ele é, poxa, tão antigo quanto a música, né? Isso tem registros de criações coletivas feitas em tribos e tal. Do jeito que estamos falando hoje, tinha Tim Penalley, né? Aquele prédio, né? Onde você precisava de uma composição, ligava, o cara fazia em grupo e tal. Mas desse jeito que a gente conhece, eu acho que começou na Motown, cara. Assim, claro, não tem um dia que atenção, a partir de agora vai começar. Pum! Não, as coisas vão acontecendo organicamente, mas a Motown cristalizou. Então tinha a equipe de compositores, a equipe de arranjadores, o Berry Gordy, que era de Detroit, de Motown, ele começou a levar para a música o pensamento da linha de montagem. Ele tinha trabalhado nas fábricas de automóveis e pediu demissão, queriam matar ele, a família, ele não tinha dinheiro, ele sonhava abrir uma gravadora em Detroit e abriu em 58 com dinheiro emprestado do avô, né? Pops, né? Então ele criou esse lance e essas associações todas elas funcionam, e hoje eu percebo que pelas pesquisas, inclusive que eu vi com vocês, compartimentado, tem gente que só cuida do refrão, tem gente que só cuida do pré-chorus, né? O pré-refrão, o pós-refrão, o BPM, o beatmaker, que era o cara que fazia a batida antes. Hoje ele quer autoria nas músicas, então você vê as fichas técnicas, tem 8, 10, 12 pessoas.
é um jeito de fazer. E não tem o certo ou errado. Isso funciona. Exato. E acho que a música sertaneja adotou nos últimos 15 anos, pelo menos, uma série de procedimentos que, do ponto de vista de negócio musical, eles são, poxa, quase que indiscutivelmente bem-sucedidos. Criaram um ecossistema próprio, criaram uma linguagem, pegaram outros formatos estéticos e abraçaram. Eu acho, do ponto de vista de análise de procedimentos, assim, quase irretocável. É muito bacana. Eu tive a oportunidade de participar, né, de alguns grupos, de algumas audições presenciais, né, até desse processo de construção. E os grupos, eles são separados em especialidades, né? Então, tem a especialização rítmica, letra, harmonia e melodia. Então eles pegam os indivíduos do grupo que têm especialidades em alguma dessas 4 características e eles vão misturando. Entendi. Essas... Você vê quantas pessoas precisam para dar um Steve Wonder, para dar um Paulinho da Viola, né? Pois é. Para dar um Guilherme Arantes. É verdade. Se nascem muito poucos. Não, né? tô brincando. Mas... É uma metodologia. Eu acho curioso, né, ir por departamentos, assim, curioso mesmo, não é uma ironia nem nada. Agora, você falou de uma expansão, eu não creio que esteja mais em expansão. Não tem mais para onde expandir. Isso. Aqui no Brasil, eu acho que tem um ponto até de saturação, onde foi percebido, isso por quem produz, ou boa parte das pessoas que trabalham com isso, boa parte que trabalha com isso, e foram misturando outras coisas e tal. Algo que, assim, se você olhar, desculpe, né, eu não quero ser antipático e tal, mas acontece aqui o que aconteceu nos Estados Unidos 10, 15, 20, 30 anos antes. Né, esse negócio de renovar a música sertaneja começou nos anos 60, lá no Countrypolitan. Né? O lance de misturar aqui o country com o hip hop. Georgia Florida Line com Nelly, o chamado Bro Country, teve o Akon com Hank Williams, misturando os dois. Então, assim, cara, é legal, é bacana, funciona, mas assim, não dava assim, essa inovação toda é apenas desinformação, tudo já foi feito antes, entendeu? Sim. Raramente, eu não me lembro de ter visto uma coisa que aconteceu no Brasil, na minha vida, antes de eu nascer talvez, estudando e tal, que você fala, putz, isso é uma coisa que o Brasil inventou, não tem lugar nenhum, é só nosso, no que diz respeito a procedimento técnico, né? Não estou dizendo de inventar um jeito de tocar e tal, isso é outra coisa. Mas vamos misturar hip hop com country? Vamos, já fizeram. Vamos agora misturar tal coisa, vamos fazer uma música mais urbana e tal? Vamos. Fizeram nos anos 60, nos Estados Unidos. Então, assim, inovação é algo mais raro, mas eu repito, eu acho incrível, mesmo. Acho uma aula para vários segmentos de música brasileira, para MPB, por exemplo. A MPB não estaria tão segmentada e tão... parece quase uma peça de museu se tivesse sido mais aberta como foram os artistas do chamado sertanejo universitário, sertanejo pop. Legal. João, agora a gente indo já, acho que o próximo passo depois do repertório é a produção, né? A gente produzir essas músicas. Você acredita no processo de produção onde o artista se encaixa ao produtor ou à produção, ou a produção se encaixa ao artista? Como é que você enxerga essa parte criativa de produção e como é que foi ao longo da sua carreira isso? Como é que você enxerga a produção, né, da vida, né, da textura, a parte psicoemocional? Como é que é isso? Como é que traduzir tudo isso, né? Esse conceito, esse repertório nessa produção musical? O produtor musical, ele está para a música, assim como o diretor e o produtor executivo estão no terreno da cinematografia. Então é um trabalho. Primeiro você autoproclama que você é produtor, né? Você decide que você vai ser produtor. E aí quanto mais eu acho que você trabalhar em diferentes segmentos da produção musical em si, entender como uma música nasce, como os microfones funcionam, como são os arranjos, a cabeça do artista, enfim, quanto mais você sacar isso, melhor. Eu venho de um período, eu nasci em 70, então eu venho de um período onde os produtores, os superprodutores já existiam, já havia nascido o termo, o produtor superstar, né? O superstar já tinha, a partir do Emir Deodato, do Quincy Jones, esses caras todos, o Maurice White e tal,
tinha muito pouca gente que se autoproduzia, Uhum. né? Isso era uma coisa, pô, o Prince conseguiu no disco de estreia se autoproduzir, foi uma loucura, ele com 18 anos pegou $1 milhão e falou, eu vou me produzir, não, você não vai e tal. Então assim, já existia esse peso, mas não era uma coisa tão popularizada junto à opinião pública, junto ao público de maneira geral. Foi nos anos 90, até onde eu posso notar, que, sobretudo a partir da metade dos anos 90 para frente, que o produtor começou a aparecer nos videoclipes, né? Começou a estar ali do lado dos caras, tipo assim e tal, fazendo uma abertura, meio como se fosse um MC, né? Vem aí, Fernanda, isso aí, tô aqui, João Marcelo produzindo e tal, falando como se fosse uma vinheta e tal. E foram crescendo a ponto de na virada do século, você ter o público dando uma olhada quem está produzindo para ver o artista depois, ou ver o produtor como um artista, os produtores saírem do console e irem para frente do vídeo. O Quincy Jones, por exemplo, sempre gravou os seus próprios álbuns, mas ele não aparecia, né? Ele ia a um palco de vez em quando e tal. Hoje em dia não, o Pharrell Williams, o Timbaland, enfim, os outros todos mais recentes. Eu não falo dos mais novos dos últimos 5 anos, porque eu espero o tempo agir um pouco, né? Porque às vezes tem o cara que explode durante 2 anos e desaparece. Então pegando caras que já estão há 20 anos aí, para ficar um pouco mais, ter mais histórico para poder falar. São caras que abriram uma carreira pública mesmo. Os caras aí cantam, e aí com o lance do afinador vocal, o cara consegue cantar e jogar o efeito e tudo. Então a gente veio para um lugar onde o produtor virou uma figura pública. Assim como muitos criadores de moda, né? Se você for ver, antes você tinha, ou era o dono da Maison lá, né? Ou era a Chanel, ou era o Christian Dior, o Yves Saint Laurent e tal. Ou assim, se esses caras, eles morriam e chegavam os caras que desenhavam depois, só quem trabalhava com moda sabia do nome. De um tempo para cá, o cara, as pessoas sabem o designer de cada um, e aí, além disso, eles saem e viram famosos, como Tom Ford, como Marc Jacobs. Então é um fenômeno contemporâneo. Eu prefiro sempre colocar todos a serviço da música. Quando o Michael Jackson, que não era exatamente um intelectual no campo da música, mas era muito intuitivo, tinha muita experiência, foi uma coisa que eu li em muitos lugares de gente estudiosa, até o Jung e tal. Você tem que sair do caminho da música, deixar a música passar. Você não é dono da música, você não é um ser que tem aquilo na sua mão e sai fazendo. É algo que se manifesta através de você. Você é instrumento da música. Isso é uma coisa que eu sinto, né? E é legal, né, essa visão do produtor musical, né? Porque tem muita confusão até no mercado. Qual que é a função desse produtor musical, né? O produtor musical é o cara, ele é o cara que grava, ele é o cara que arranja, ele é o cara que tem a visão mercadológica, que direciona o caminho, ele supervisiona, ele mixa. O que faz o produtor musical? Na sua visão, qual que é o papel fundamental do produtor? Cara, dizer sim ou não. Pra tudo. É esse microfone ou é aquele? É esse aqui. É esse arranjo? Isso tá aquele? bom? Sim, no final é isso. Eu vi isso rolando através dos anos 80 e os anos 90. Você tinha um cara que quando você ia tocar um synth, você chamava para ele preparar o synth durante 3 horas antes para você conseguir tocar, nos anos 70. Aí, depois tinha o lance do sequencer, veio o lance de você conseguir sequenciar os teclados. Aí tinha um cara que mexia só nisso, porque era uma engenhoca. Esse cara, que era o cara que programava as coisas, ele foi começando a ter tantas ferramentas na mão que chegou um momento que ele começou a produzir também, né? Então, assim, o papel era o produtor, ele produz, ele faz a seleção de repertório, ele escolhe o repertório junto com o artista, os estúdios, ele escolhe os arranjadores, os músicos. Aí você tem os arranjadores. Arranjadores o quê? Tem o cara que é especializado em metais, tem o cara que é de cordas, tem um cara ou outro que é de cordas e metais, o arranjo de base, o rhythm arrangement, tem o synth arrangement, que tem os sintetizadores e tal. Isso começou a se fundir, como o próprio processo foi se fundindo, né? Então, hoje eu vejo as pessoas falando, eu sou produtor, e eu vejo o cara trabalhando, eu falo, esse cara é um arranjador, ele não é um produtor, né? E não é, arranjador é importantíssimo, né? Sim, muito. Pelo amor de Deus. E às vezes eu vejo o contrário, eu falo, esse cara fala que ele é o produtor, mas ele é produtor e arranjador, né? Sim. Então, assim, as ferramentas que se criaram, musicais, os instrumentos musicais, o computador, os softwares todos, os samples, enfim, isso permitiu que você conseguisse, com um cara só, fazer a música toda.
E isso acabou trazendo uma determinada carga de poder e foi borrando as linhas, né? Onde começa uma coisa e termina outra. Sim. E tal, né? Muitas vezes, né, eu já vi gente no estúdio falando assim, cara, desculpa, João, o que esse cara faz aqui? Ele é o produtor, mas o que ele está fazendo? Eu falei, cara, ele está produzindo, tudo aqui está acontecendo porque ele está aqui. Mas eu não vejo, ele não escreveu um arranjo. Eu falei, não, mas ele decidiu quem ia escrever e aprovou o arranjo, falou que é aquilo. Né? Então, assim, você ser arquiteto de um lance não quer dizer que seja você que pessoalmente vai pintar a parede de branco, né? Mas você fez o projeto ali. Para mim, a coisa mais importante do produtor, na minha visão, é servir ao artista e servir ao processo todo, como um todo. E quanto mais ele for, mais conhecimento ele tiver dos processos todos, melhor vai ser o trabalho da produção. Mais sabedoria vai ter ali, conhecimento envolvido. Agora, tudo isso é tão impreciso e tão imprevisível, que às vezes você pega um cara que tem muita experiência e ele não consegue fazer uma coisa que um cara de 20 e poucos anos, ou um adolescente faz, né? Sei lá, a gente teve uma década aqui da Billie Eilish, né? Da Lorde, coisas, aquele bedroom pop music, né? Sim. Feito num quarto com um computador. Então, assim, cara, eu sou musicalmente muito aberto aos processos. Eu só não gosto, não tem problema, pode falar, eu não gosto quando alguém fala, cara, é assim. Isso é assim que faz. Não, a câmera tem que estar ali. Não, isso aí não pode. Não. Tem 3 câmeras, o cara vai fazer um celular. Vocês não, como assim? Tudo pode. Sim. Faz o que você quiser. Né? Desde que você não esteja desrespeitando ninguém, faz o que você quiser. Não, eu não erro. Quando eu escuto uma música, eu sei, eu não erro. Como assim você não erra? Olha o ser humano, a gente é um erro, né? Mas tudo certo. Eu acho que muitas vezes eu vi discussões, o DJ não é um músico. Não? Quem decidiu? Onde está escrito? Quer dizer, um profissional toca uma cuíca e você considera ele um músico. E o cara opera uma picape e ele não é um músico. Você dispara acordes que não foi você que inventou. O cara dispara um beat que tá gravado, às vezes por ele. Então essas discussões que são, para mim, perda de tempo, essas discussões eu não gosto, assim, sabe? Que diz tem que ser assim. Sim. Acho que a gente, citando a Nádia Boulanger, professora do Conservatório de Paris, enfim, Gilberto Gismonti, Michel Legrand, enfim, Villa-Lobos, Quincy Jones, mulher foi uma das maiores professoras do século XX. Não existe liberdade em música. Você tem um tom, uma hora para começar, uma hora para acabar, as pessoas têm que se reunir. Então, assim, não crie mais amarras. Né? Muito bom. Nádia Boulanger. Muito bom. Ser humano incrível. Esses parâmetros que a gente vem estudando, né, na Stream vão ao encontro dessa citação que é muito bacana. Que a gente costuma dizer que a liberdade, né, solta, ela é prejudicial. Enlouquecedora. Ela é enlouquecedora, porque tudo é possível e você fica naquele... Assim, você não tem um foco, não tem um objetivo e as coisas, para saírem do papel, é um esforço hercúleo, assim, né? E quando você dá se você, por exemplo, a gente gosta de fazer essa analogia, se você desse um quadro branco para você com um pincel e dissesse, faz a melhor pintura do mundo, você vai ficar, poxa, mas o que pode ser considerada a melhor pintura do mundo? Será que eu vou fazer uma natureza? Ou vou fazer que tipo de arte? Ou deixar o quadro em branco. É uma pintura que será feita em algum momento. Exato. O vir a ser. Exatamente. Mas se você diz, olha, dá alguns parâmetros, olha, desenha aqui o momento mais representativo da sua vida. Sim. Você vai ter um desenho maravilhoso, né? Mas você pôs um limite, e não criativo. Você colocou alguns objetivos, algumas metas, né? Falou assim, olha, é isso aqui para que você vai. Então, quando a gente, né, busca esses parâmetros, não é para aprisionar, muito mais para ter essa liberdade, a liberdade criativa, ela tem um foco e ser mais objetiva, que vai exatamente ao encontro do que você falou. Maravilhoso. Você me ajudou agora num negócio. O filtro no final, já que pode tudo, é o indivíduo. Se dá para fazer qualquer beat, o beat que ele vai fazer, o beat que você vai fazer, o filtro final, o processo de decisão, é isso que me encanta. Saber que aquilo foi feito porque você decidiu assim.
E cada um de nós, se for usar uma mesma ferramenta, o mesmo instrumento, cada um vai fazer de um jeito. Perfeito. Então acho que o filtro, no final, você gera os parâmetros, você coloca, do ponto de vista intelectual, as notas ali, Exato. você bota o instrumento na frente do cara, diz qual é a onda e tal, mas no final, como vai ser usada essa informação é uma decisão pessoal. Né? E criativa do indivíduo. Parece que sim. Perfeito. Pegando agora até o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, as pessoas, né, cada vez mais digitais, né, vivendo esse mundo de distanciamento social. Como é que você enxerga a importância do show ao vivo, da experiência que aquele público, né, daquele artista tem, né, ao ser impactado pelo show? Como é que é esse processo de construção, né, desse show e qual a importância que esse show tem na construção da carreira desse artista, né, na experiência que ele cria no público? Se você me fizesse essa pergunta antes da pandemia, a minha resposta seria a mesma que eu dei durante toda a minha vida observando. Cara, é no show ao vivo que a coisa acontece. Se você tem uma carreira artística e você não faz pelo menos 2 a 3 shows por semana, você ainda não está vivendo disso, ainda não está acontecendo nada. Salvo algum concertista, alguém que viva dentro de estúdio, mas mesmo assim, a carreira precisa se consolidar. É ao vivo, é uma coisa de absorção, de algo que você sorve coletivamente, né, cara? Então, assim, para mim, o show é um indicador poderosíssimo, é o que sustenta o artista. Para mim, assim, se você tiver que escolher 3 vetores, um deles é o show. Se escolher 2, um deles é o show. Aí no 1 eu já falo, putz, grilo, aí já é difícil. Aí é uma combinação, mas assim, é muito, 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 muito importante, né? Esse paraíso artificial que é o estúdio, que eu adoro, é a maternidade da música, é interessantíssimo, mas tem 3 ou 4 países no mundo que você pode viver, um pouquinho mais talvez, que você possa viver exclusivamente de direitos de músicas que você consegue gravar. Então, se você me perguntar, do ponto de vista humano, de experiência, de evolução, de aferição, de sobrevivência, de tudo, o show pra mim era o lance. Quantos shows você faz por semana? Tanto, legal. Aí eu já sei se o cara existe ou não. Né? E tem muito dos shows também, né, que são shows covers. E aí tem o show que é o show autoral, original daquele artista. Mas você já foi a um show cover? Você vai quando você vai num evento, assim, num bar, numa casa noturna. Sim. Você tá falando de alguém que não é a razão principal de você estar ali. Isso, exato. E aí você tá lá, às vezes até tem uma atenção, mas ele tem um repertório baseado... Isso, que não é o repertório dele. Entendi. E aí a gente percebe que a internet democratizou muito tudo, né? Então, eu vejo. Muito. Eu vejo. Então, antigamente era grande mídia, ou era TV, ou era rádio que ditava o que acontecia e quem estava tocando e quais carreiras, né, as pessoas consumiriam, né, quais artistas consumiriam. Esse filtro era veloz e atroz. E eu lembro até que assim, pô, se você quisesse, até o pessoal da minha idade, assim, na época, esperava sair o novo clipe na MTV e você tinha que pedir na MTV para assistir aquele clipe. Você não podia acessar o seu celular e escrever YouTube e você ia lá e assistia. Hoje não. Que gostoso quando tinha a chave da despensa e você não poderia comer porcaria todo instante, né? Ou você não poderia comer churrasco todo dia, ou pedir pizza todo dia. Hoje está tudo à disposição. Nossa. Come tudo o que quiser, a hora que quiser. Estranho, eu adoro, mas acho estranho isso. Mas diga lá. E aí é muito democrático. Então, assim, qualquer um que quiser ouvir, você vai lá, busca o seu artista preferido, os similares a ele, você começou a existir carreiras né? Artistas, né, que começaram a ter um certo destaque antes mesmo de terem shows. Então, mas aí o cara marca o show e aí as pessoas não vão, né? Ou ele chega no palco e não rola. Isso não é bom, né? E acontece.
Porra, se acontece? Muito. Ué, tem muitas estrelas, né, no cenário brasileiro. Quem trabalha com show sabe disso. Tem aquelas estrelas que são super famosas, que fazem um monte de campanha, mas que não são grandes vendedores de ingresso. Perfeito. Tem pessoas que não estão na grande mídia o tempo inteiro e são grandes vendedores de ingresso de show. Agora, esse fenômeno que você falou tem a ver com as mídias eletrônicas, independentemente da internet, que ainda não tinha sido popularizada na época que a MTV começou. O cara explodia na MTV, beleza. Mas primeiro, né, tem que ver se quando ele chega no show ele consegue entregar. E segundo, tem que ver se... Isso acontece muito hoje na internet, isso é tão óbvio, que tem coisas que eu quero ver ali, mas eu não quero ir até o show. Eu quero ver um meme do cara, eu quero ver um clipe ali, mas daí até um show não. Então, às vezes tem figuras que tem milhões, né, dezenas de milhões de views, e aí marcam um show, descobre que as pessoas querem ter aquela experiência em determinada mídia, em determinado momento, e não ao vivo. E tem o que a gente chama também de os artistas que construíram a base sobre a música e as celebridades que construíram a base da sua base de fãs na sua imagem. Por exemplo, o cara sai do Big Brother, ele tem uma audiência, foi construída uma audiência, mas uma audiência que consome a vida dele, não a música. Ele quer aproveitar aquela audiência para se lançar como artista. E aí ele vai ter que converter aquela base para consumir. Normalmente pode até dar certo. A música. Claro. Pode até dar certo, mas é uma dificuldade muito grande, né? Porque aquela base não foi construída sob uma estrutura musical que ele propôs. Olha, eu sou um músico e esse é o tipo de música que eu faço, então as pessoas que estão ali, teoricamente, gostam daquilo, né? Então ele vai ter que passar por um processo ainda de prova muito grande. Ele foi conhecido, agora ele precisa saber o que ele vai fazer com isso. E se as pessoas que seguiram ele gostam daquilo que ele está se propondo. Eu acho que uma pessoa que admira o jeito que eu danço numa festa, o jeito que eu bebo, as coisas que eu falo, as discussões que eu tenho dentro de um quarto e tal, não existe uma relação necessariamente direta com o fato de eu produzir uma música que ela possa vir a gostar. Eu não sei, cara, celebridade até os anos 60 era um termo pejorativo, né? Sim. Celebridade era uma pessoa conhecida por ser conhecida. E virou uma coisa, né, que a molecada pergunta, esse cara é famoso? Quantos seguidores eles têm? Ou ele tem, mas assim, o que pra mim não quer dizer rigorosamente nada. O fato de ter uma música que tem 1 milhão de pessoas que gostam, não vai me fazer gostar mais daquela música ou não. Se a música é uma ilusão perceptiva criada dentro do meu cérebro e é uma experiência muito íntima, individual, por mais que você pode ter uma fruição coletiva, há 1 bilhão de pessoas gostam. Legal, poxa, uma vitória pro artista, mas e daí, né? Isso não tem nada a ver com música. A sua decisão, né? Se você vai gostar daquilo ou não. Eu acho que não. Claro que... Tem a prova social, tem essas coisas. Não, veja, o gosto musical, tem muitos evolucionistas, muitas pessoas que trabalham com neurociência, que trabalham com música, que dizem que o seu gosto é essencialmente forjado, né, no momento em que você começa a se relacionar com outras pessoas na sua adolescência. Né? Você se apaixona por alguém, você começa a transar com alguém, você tem um grupo que ouve aquele tipo de música, essa música costuma reverberar na sua vida para sempre, né? Então quando você está sentindo alguma coisa sexualmente forte por alguém, a música que você está escutando marca a sua vida. Até no Darwin, né? O Darwin fala do surgimento da música como uma ferramenta de sedução, de atração sexual entre os humanos, outras espécies também, mas entre os humanos, né? Música do jeito que a gente faz, né? O passarinho fica lá assobiando e tal, está presente em todas as espécies. Então tem esse lance social todo, mas cara, eu quero ver, vamos de novo falar das pessoas que estão fora do Brasil, que já estão há muito tempo. Eu quero ver o Steve Wonder tocando piano, cara. Pra mim, o jeito que ele compra as coisas, se ele vai ao supermercado, se ele gosta de almoçar isso ou aquilo, são curiosidades e tal, mas eu até prefiro não saber. Eu gosto muito... Às vezes você gosta mais do artista do que do ser humano que tá por trás do artista. Mas você tem dúvida? Chaplin, Miles Davis, Polanski... O Brando, o número de pessoas que a gente vê que do ponto de vista particular, como indivíduos, tem problemas absurdos. Tem gente, tem coisas que fariam que você falaria, caramba, não precisava saber disso, né? Não quero ser mais amigo dele. Se a gente ainda levar em consideração que a música se manifesta através do artista, me parece
desnecessário. Eu acho, cara, eu não tenho esse interesse, assim, de verdade, assim. Eu quero saber se meu filho, né, almoçou bem ou não, se ele está indo bem na escola, que roupa que ele está usando. Sim. Mas assim, Mas acho hoje, tão irrelevante, cara. Mas hoje em dia, hoje já não dá mais para separar, né? Porque as pessoas estão tão imersas na vida das outras, vendo o que ela come, como ela escolhe, se ela escovou o dente, mas quem disse que se isso ela vai acordou. Ser, quem disse que vai ser para sempre assim? Pois é, né? A história é pendular, cara. Pois o século cíclico, XII, né? O século XII foi o século da velocidade. Depois a gente desacelerou. Né? A gente acha que, né, de novo, fica embebido nesse lance, achando que a gente inventou tudo, né? O presente inventou tudo. O mundo não começou quando o YouTube foi lançado, cara. Desculpa. Com certeza. Então, assim, a gente está dando de graça algo fundamental que vai custar muito caro a gente ter de volta, que é a nossa privacidade, entendeu? Eu sei que há novos momentos. Quando chegou a eletricidade, as coisas que aconteciam em paralelo começaram a acontecer de uma velocidade muito maior, de forma matricial, tudo certo, mas a quem interessa essa aceleração? Eu ser um bicho que fica com um meio de pagamento na mão consumindo. A quem interessa? E quem diz que essa aceleração continuará? Vê essa pandemia que deu uma desacelerada em muitas coisas. Né? Acelerou outras. Eu só acho que assim, esse é meio antigo esse lance de achar que o que está acontecendo agora é o que é. Não é, cara. É o que está acontecendo agora. Nada, é um processo. Nada é permanente. Eu acho que não, cara. Nem o planeta, né? Nada. Pelo que sei, a gente vai ter que mutar geneticamente para habitar outros planetas, porque a gente vai acabar com isso. É inexorável, né? Parece que sim, né? Divagamos. O pessoal da edição agora ficou meio bravo ali. Mas tudo bem, né? Vocês merecem. E, João, acho que é o último tema da música, que é a parte da agenda de shows, né? E a agenda de shows, né, ela diz muito onde esse artista está sendo consumido, para que tipo de público ele está fazendo show, é um público mais teen, é um público mais adulto, tá em que região. E o tema da agenda, assim, é um tema que eu vivenciei, né, eu vivi na pele durante muito tempo, que é a questão da logística, como é que você faz o artista percorrer, né, nacionalmente de forma viável, sustentável. Porque às vezes ele faz um show no Amazonas, no outro dia ele tem um show no Rio Grande do Sul. Então, às vezes a logística consome... Compra um jatinho. que também o jatinho é para curar um dos maus dessa loucura de aceleração, né, que é o artista fazer 20, 30 shows no mês e ele não ter tempo para ele almoçar em casa, comer com a família, passar um final de semana, ou final de semana não, porque o artista está sempre fazendo show, mas está mais presente, né? Tem o artista recentemente... É uma fase que quando ele reclama, e quando passa ele reclama mais. Exato, é um paradoxo, né? Nunca tá bom. É difícil, claro. Mas é muito difícil. Então a gente tem vários casos recentes, né? Desde o Gustavo Lima até dos artistas mais populares, né? O Lucas Luco, que passaram por períodos assim super críticos em relação à saúde mental, saúde psicológica. De fato, o cara sai, volta para casa, tipo, a cada 120 dias o cara dorme uma vez na casa dele, vê uma vez, talvez, a família. Máquina de moer gente. É uma máquina, isso é... Alimentação. Isso não é sustentável em nenhum sentido, né? Isso aí causa problemas muito sérios. Então, como é que foi essa questão da agenda para você ao longo da sua carreira? E como é que você enxerga isso hoje em dia para os artistas? Até hoje, nesse momento de pandemia, né, eles estão mais em casa, né, e acho que talvez alguns mais felizes por estar passando um momento com a família, mas em breve a gente acredita que isso retome, né, aos poucos, né, retome isso. O momento atual é trágico, né, porque existe toda uma cadeia de profissionais que está desempregada. A música virou um clichê já, ainda bem que virou, porque as pessoas aprenderam. Foi a primeira a parar e a última a voltar. Isso é um momento terrível na história. Cara, não é todo mundo que consegue estabelecer uma agenda de 25 a 30 shows por mês. Isso são algumas figuras que conseguem, e você tem toda a razão, né? Quando você vê um cara viajando com um cozinheiro e acha que é frescura, talvez você não tenha passado por isso ainda. Porque, né, tem amigos que estão tocando com artistas e levantam à noite para o banheiro e batem com a cabeça na parede, porque estavam num quarto no dia anterior que a porta era ali e tal. Começa a ficar um negócio insalubre.
Eu acho que cara, é um desafio da profissão. Você precisa gostar de estrada. Se você é um artista e não gosta de estrada, isso é muito, muito difícil. Tem artistas como o Dominguinhos, que não andava de avião nem a pau, era só de carro mesmo, né? E isso cria uma outra realidade logística, tem que ir montando shows que consiga ir e voltar, etc. Mas precisa gostar. Eu, pessoalmente, trabalhei bastante com alguns artistas em estrada e falei, não quero isso para minha vida. Então, eu sou um cara de estúdio há muito tempo por causa disso. Eu tenho muita admiração e não conseguiria, do ponto de vista físico e mental, passar o tempo viajando. Então, assim, os profissionais que trabalham junto com o artista nesse setor, eles precisam realmente gostar muito, né? Porque, cara, é uma máquina de moer gente, como falamos, né? Agora, a agenda continua sendo fundamental, porque é daí, né? Se você for pensar, é daí que o dinheiro, pra valer, a maior parte da receita, né? Ainda vem daí. Vem daí, cara. Vem dos shows. Eu acho que sim. Aí você falou, né? De novo, para fechar, você falou de o artista consumindo, se o público é esse ou aquele. Cara, isso é uma coisa que intuitivamente o cara vai descobrir. Agora, também há casos de artistas que se percebem falando com um público que ele não se identifica. Eu conheço alguns, né? Artistas que fazem muito sucesso e falam, cara, daria tudo para ter alguém que vai no meu show e presta atenção na música e não fica gritando, tirando foto, etc. Eu adoro ser querido, mas a hora que eu começo... Ninguém presta atenção e vira, coisa, tipo... Aí canta as músicas junto, e o celular, ninguém tá me vendo direito e tal. Então, é uma relação que pode ser conflituosa no sucesso, mas acho que é melhor você ter esse tipo de dúvida com os shows marcados, com as coisas acontecendo, do que não, né? O momento que a gente vive, onde está todo mundo em casa e todo mundo sem trabalhar, é trágico, eu vejo. Sim, sim. João, queria te agradecer, cara. Obrigado. Vocês são tudo malucos, vocês estão colocando parâmetros completamente racionais num negócio completamente irracional, algo que vai chamar a atenção de muita gente em muitos países. A gente está nessa luta há 15 anos. Na verdade, trocando experiência entre todos hoje os integrantes ali da nossa equipe, e acho que a gente conversando assim, a gente entende que a música é algo que muita gente considera totalmente abstrato, e ela tem a sua parte abstrata, que é a mágica da música. Isso nunca vai mudar. Mas tem muita coisa que não, que ela é mensurável, sim, que dá para medir, que é controlável, coisas que se passam como incontroláveis e abstratas. E acho que é nesse ponto que a gente vem trabalhando muito para parametrizar, deixar tudo de uma forma mais clara. Vamos traduzir. Organizar esse hospício um pouco. Vamos organizar essa loucura. Vamos, né? E vamos junto, porque ninguém faz nada sozinho. Claro que não. Obrigado, João. Obrigado mais uma vez, cara. Uma honra. Obrigado, um prazer. Uma honra, cara. Sou fã desse cara. Você viu o que a vida faz com uma pessoa, né? E poder estar com ele aqui do lado, poxa, é uma honra tremenda. Obrigado pra mim. Muito obrigado. Vamos nessa.